Bom, vou explicar rapidamente o código do programa que faz os testes de escalonamento usando o executivo cíclico, o RM e o EDF. Então, inicialmente a gente declara que as bibliotecas necessárias para imprimir, para verificar tipos de dados e para fazer cálculos. Depois a gente declara dois tipos de dados novos, né, usando structs, né? Vai ser tarefa, e a tarefa é composta por nome, tempo de execução, período deadline e um workload, ou uma carga de trabalho, que a gente considera como um conjunto de tarefas a serem lidas, né? Aqui algumas variáveis globais para auxiliarem na hora de fazer a impressão. E aqui as funções auxiliares. As funções auxiliares são a GCD, que faz o cálculo do máximo divisor comum, o LCM, que vai fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum. Aqui a gente tem uma função que calcula o maior tempo de execução das tarefas, né? O menor período também, recebendo uma carga de trabalho. Essa outra verifica apenas se o teste é exato ou não, né? Para fazer a classificação, se o escalonamento é viável, ou se não, se o teste é inconclusivo. Aqui a gente calcula a taxa de utilização, considerando, né, o resultado obtido aqui no teste exato. A gente tem 3 testes na hora de fazer o cálculo da taxa de utilização, né, se os períodos são iguais ao deadline, se é menor, se são variáveis, né, são aleatórios. Aqui no load workloads, né, a gente pega os dados do arquivo, né, todas as cargas de trabalho a gente pega do arquivo que vai ser passado como parâmetro lá no terminal e lê e guarda no array de cargas de trabalho, né, de workloads. Aqui a gente tem os testes das funções principais, né, que são o teste se o escalonamento executivo cíclico é possível, né? Então a gente verifica primeiro a taxa de utilização para saber se é viável ou não. Depois nós prosseguimos com o cálculo do ciclo maior e aqui embaixo do ciclo menor, verificando os divisores. Se existe um divisor que eu posso usar como um ciclo menor. No teste de escalonamento RM, no rate monotonic, a gente utiliza lá o cálculo da taxa de utilização, comparando essa taxa com esse valor aqui que é descrito lá nos slides para fazer o teste. A gente tem 3 possibilidades: o 1 quando é possível, o 2 quando é inconclusivo, o 0 quando não é possível. Da mesma forma o EDF. A gente utiliza também a taxa de utilização, só que a gente só verifica se é menor ou igual a 1. E também tem 3 resultados: 1 se é possível, 0 se não é possível e 2 se é inconclusivo o teste. Então a gente vai rodar esse programa aqui no terminal do Linux. A gente vai abrir o terminal aqui. Pronto. Agora a gente vai compilar isso aqui no GCC. Pronto. Compilado. Agora a gente vai executar. Lembrando de passar o parâmetro a carga de teste que a gente vai usar, que é o arquivo contendo as cargas de trabalho. E aqui tem o resultado. Aqui ele diz
escalonamento pelo executivo cíclico é possível ou não. Aqui deu sim, né? Aqui a gente tem um ciclo maior, o ciclo menor. Se o escalonamento é possível pelo EDF e se o escalonamento é possível pelo rate monotonic. Então a gente tem todas as cargas de trabalho, né? Só tinha 9 no arquivo, então a gente só vai ter 9 resultados. Então é isso.